Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula anterior, a gente discutiu os conceitos principais em relação ao tema de equilíbrio químico. Identificamos como encontrar a constante de equilíbrio e também, através dela, predizer direções e sentidos no qual as reações vão acontecer, o grau de avanço e, de certa maneira, operar e trabalhar realizando cálculos de equilíbrio, a gente vai poder ter uma expectativa de qual é a quantidade de produto que a gente vai obter a partir de determinado reagente, conhecendo o valor da constante de equilíbrio e entendendo para que sentido essa reação vai acontecer. Então, a gente vai, na aula de hoje, operar e trabalhar com cálculos de equilíbrio químico. Bom, a gente já falou também e mostrou alguns exemplos em aulas anteriores que a gente pode ter que todas as espécies daquela reação elas estão em uma determinada fase. Gás, por exemplo, e os valores dessas concentrações, ou seja, os valores daquelas espécies, são dados em pressões parciais daqueles determinados gases que fazem parte daquela reação. Mas também, a gente já falou que em algumas situações, mesmo na espécie gasosa, a gente tem esses valores dados em quantidade de matéria, não necessariamente em pressões parciais, mas sim em concentrações, ou seja, da relação do número de mol presente naquela quantidade na massa molar daquela espécie que faz parte da reação. Então existe uma relação direta na qual a gente pode relacionar a constante de equilíbrio quando ela é dada em concentração, nessa forma, o produto das concentrações dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos pelo produto das concentrações dos meus reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a gente pode representar a constante de equilíbrio, o K, com um subíndice aqui, C, porque é em função da concentração. Mas a gente também pode obter isso em função das pressões parciais. E a gente tem a constante de equilíbrio expressa na forma de um Kp. Então, a relação entre Kc e Kp a gente não tem necessidade nesse momento de fazer essa demonstração, mas a gente pode usar então essa fórmula, que o K vai ser o produto da constante dos gases vezes a temperatura elevada à variação do número de mols, vezes a constante de equilíbrio determinada para as concentrações. Esse seria o valor de Kp. Tudo bem? A outra questão é que a constante de equilíbrio ela pode adquirir algumas formas alternativas, ou seja, quando a gente faz o balanceamento daquela equação, se a gente multiplica todos os coeficientes por um determinado número, o valor da constante de equilíbrio também precisa ser multiplicado pelo mesmo fator que a gente levou no balanceamento. A outra relação é que, se a gente consegue determinar o valor da constante de equilíbrio em uma reação direta, na reação inversa, é exatamente o inverso daquele valor da constante de equilíbrio. E se a gente tem, em alguns processos, etapas nas quais a gente reage, interage os reagentes, formando produtos intermediários, e essa reação acontece em diferentes etapas, em duas ou em 3 etapas, a constante de equilíbrio para cada uma dessas etapas vai ser somada para que a gente obtenha a constante de equilíbrio total do meu sistema. Então a gente vai discutir agora uma situação na qual a gente tem uma possibilidade de determinar a constante de equilíbrio. Vamos pegar esse exemplo aqui. Sobre determinadas condições, nitrogênio gasoso reage com oxigênio gasoso, formando o óxido de dinitrogênio, o N2O. Imagine, então, que nessa mistura a gente tem determinadas quantidades, ou seja, 0,482 mols de nitrogênio reagindo com 0,933 mols de oxigênio, vai ser colocado dentro de um volume que tem um valor fixo, no caso, esse balão vai ter um volume de 10 litros, e vai formar nitrogênio para a formação de NO2, de N2O em 800 graus. A temperatura em Kelvin, a temperatura específica de 800 kelvins, a minha constante de equilíbrio assume esse valor, 3,2 vezes 10 a menos 28. Lembrando que a constante de equilíbrio ela não vai ter unidades para essa reação. Então, o que está sendo pedido nessa situação, nesse problema, é para você identificar e calcular as pressões parciais dos gases na mistura do equilíbrio. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é escrever a minha equação para esse equilíbrio. Então,
N2 gasoso reagindo com oxigênio gasoso, formando N2O gasoso. Tenho que fazer o balanceamento estequiométrico para saber quais são as quantidades que eu tenho à disposição. E aí eu começo determinando, né, a constante de equilíbrio. Então, para essa reação, a constante de equilíbrio, como todas as espécies são gasosas, todas elas entram na determinação da constante de equilíbrio, ou seja, a pressão parcial dos meus produtos pelo produto das pressões parciais dos meus reagentes. Então, eu vou ter aqui que a pressão parcial do N2 elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico dele, dividido pelo produto da pressão parcial do nitrogênio elevado ao quadrado e da pressão do oxigênio, né, das espécies que fazem parte. As pressões parciais elas vão ser calculadas a partir da lei geral dos gases. P vai ser o número de mols vezes a constante dos gases, a determinada temperatura que foi dada, dividido pelo volume. E aí a gente consegue determinar que a pressão parcial, então, para o nitrogênio é 3,21 bar. A pressão parcial para o oxigênio é 6,21 bar. E a pressão parcial para o N2O vai ser igual a zero, porque no início dessa reação a gente não tem ainda a formação da espécie N2O. A partir desse momento, a gente pode construir uma tabela de equilíbrio para ter uma melhor disposição, uma melhor visualização de quais as espécies, quais as concentrações e as quantidades envolvidas. Então, a pressão parcial no início, antes do estado de equilíbrio, 3,1, que a gente determinou, 6,21 para o oxigênio, e não tem nada porque a gente ainda não tem produto formado. A partir de um determinado momento, a gente tem o quê? Bom, se formou uma quantidade, se consumiu uma quantidade X, mantendo as relações estequiométricas, a relação aqui é 2:1, que é a razão molar, né, para essa estequiometria. Então, se aqui reduziu uma quantidade X, aqui reduziu uma quantidade 2x. Né? E, de acordo com o coeficiente estequiométrico daquele balanceamento, eu formei uma quantidade 2x. Quando eu atinjo a pressão no equilíbrio, eu tenho que a minha pressão inicial de 3,21, eu vou diminuir dessa pressão menos 2x que foi consumida durante a reação. Do 6,21, que era a pressão parcial inicial de oxigênio, eu vou reduzir a quantidade de x, que é a pressão que eu tenho exatamente no equilíbrio. E a quantidade que eu tenho de Na2 é exatamente o 2x, que a gente não sabe e a gente vai determinar. Então, substituindo agora, né, esses valores dessas pressões parciais no equilíbrio na constante de equilíbrio, eu vou agora colocar lá aqueles valores dos produtos, 2x ao quadrado, que é a pressão parcial do N2O, dividido pelo produto das pressões parciais dos meus reagentes no equilíbrio. E aí vou resolver essa equação e vou obter um valor de x de 7,2 vezes 10 a menos 14. A questão aqui é que a gente pode fazer uma certa aproximação, ou seja, essa quantidade x pode ser uma quantidade muito pequena, porque a gente já viu o quê? Lá no início, que o valor da constante era um valor muito pequeno. 3,2 vezes 10 a menos 28. É um valor de constante muito pequeno. Então, provavelmente, essa quantidade que vai ser formada também é uma quantidade muito pequena. Então, eu posso, de certa forma, quando são valores razoáveis, comparados, né, fazer uma aproximação e desprezar esse valor de x. Então, na hora de resolver, ao invés de eu resolver 6,21 menos o valor de x, por essa aproximação, como é uma quantidade muito pequena e talvez a interferência seja quase que insignificante, eu vou aproximar e usar o valor inteiro de 6,21. Assim como eu vou usar também de 3,21 uma aproximação, o valor inteiro e desprezar em função da constante, que é um valor muito pequeno. Então, provavelmente a quantidade que eu vou obter também vai ser um valor muito pequeno. Né? Bom, a quantidade dos meus produtos eu não sei. E aí eu faço e resolvo essa equação matemática e obtenho esse valor, 7,2 vezes 10 a menos 14. Note que esse valor de x, né, ele está de acordo com essa aproximação que a gente fez. A gente obtém 10 a menos 14, é um valor muito pequeno comparado. Então, quando a gente pode fazer essa relação, lá, 3,21 menos 2 vezes x, a gente vai obter praticamente 3,21.
Para a pressão parcial do O2, quando eu subtraio esse valor, né, de 7,2 vezes 10 a menos 14, que é muito menor de 5% mais ou menos, né, dessa quantidade, eu praticamente mantenho a mesma pressão parcial. E a pressão parcial do N2O vai ser 1,44 vezes 10 a menos 13 bar. Dessa forma, a gente consegue identificar e calcular e obter, como foi solicitado, as pressões parciais para cada uma das minhas espécies envolvidas nessa reação. Como esperado, pela antecipação, já que era um valor de constante muito pequeno e a gente podia fazer essa aproximação, a gente tem que esse produto que se formou é uma quantidade também muito pequena, né? E a minha constante de equilíbrio, porque tinha esse valor menor. Agora a gente vai ver, olha a quantidade que se formou, né, comparado com a quantidade dos meus reagentes. Então vamos ver uma outra situação, usando agora a constante de equilíbrio, para uma situação que a gente talvez não possa fazer essa aproximação, né, para levar em consideração. Olha lá, suponha que a gente vai colocar, então, 3,2 gramas de pentacloreto de fósforo em um recipiente de 500 ml e uma amostra atingiu determinado equilíbrio. Ou seja, o que eu estou fazendo é a decomposição do pentacloreto de fósforo, formando o cloreto de fósforo mais o cloro gasoso. E a partir do momento que ele atinge o equilíbrio, com essa decomposição, a 250 graus Celsius, eu vou ter esse valor de constante de equilíbrio, 78,3. Olha, eu tenho um valor considerável, não é um valor tão pequeno para ser desprezível e fazer uma aproximação. Então, provavelmente, as quantidades envolvidas, né, para ter um valor tão grande assim, devem ser quantidades significantes. Então, não vai dar para poder fazer essa aproximação. E as substâncias estão na fase gás, né, a 250. Então, descrevendo a equação química, fazendo balanceamento, nesse caso a gente não vai precisar, porque as quantidades elas já estão estequiometricamente balanceadas, a gente vai determinar então qual que é o valor da constante. Como todas elas estão na espécie gasosa, todas elas vão fazer parte então da constante de equilíbrio, que é o produto, né, das pressões parciais dos meus produtos dividido pela pressão parcial dos meus reagentes, nesse caso eu tenho um só. Então, rearranjando isso, já que eu tenho a quantidade de mol que foi incluída, a partir de cada uma dessas espécies, eu determino qual que é a massa molar de cada uma delas. E aí eu consigo, né, determinar quais são as pressões parciais de cada uma delas. No caso do PCl5, eu vou ter o valor de 1,30 bar nessa expressão, e aí a gente vai poder, de novo, recorrer àquela tabelinha do equilíbrio para poder identificar quais são as espécies e quais são as quantidades que estão envolvidas em cada momento, em cada etapa dessa reação. Então, inicialmente eu tenho 1,30 de pressão, eu não tenho nada, porque eu ainda não tenho produtos formados. A partir de um determinado momento, se as relações estequiométricas são da razão de 1 para 1, se eu decresci uma quantidade X, eu vou aumentar uma quantidade X e eu vou aumentar também uma quantidade X de cloro. Então, quando eu atinjo o equilíbrio, a partir da minha quantidade inicial de 1,33, eu diminui aquela quantidade de X, e as espécies no equilíbrio eu tenho a quantidade X e a quantidade X. E aí eu posso substituir, então, na minha constante de equilíbrio, e eu vou ter, na verdade, uma equação de segundo grau. E aí eu preciso recorrer lá na matemática, na fórmula de Bhaskara, para poder fazer essa resolução. Quando eu faço a resolução, então, dessa equação, eu obtenho dois valores de x, que eles podem assumir menos 79,8 ou 1,8. Lembra que quando você resolve uma equação de segundo grau, a sua variável pode assumir dois valores, né? Quando você plota lá na sua curva, né? Então, tem duas possibilidades, menos 79,8 e 1,28. Nesse caso, a gente vai usar o valor de 1,28, porque a gente não vai ter uma pressão negativa. Então, quando eu vou substituir que para o valor de x eu vou assumir uma das possibilidades, que é 1,28, olha que na pressão inicial que eu tinha de 1,30, se eu decresci uma quantidade de 1,28, o que me resta no equilíbrio em relação à pressão parcial do PCl5, 0,02 bar. Em relação agora aos meus produtos, a pressão parcial para o PCl3 formou uma quantidade x. Se eu assumir que o valor é 1,28, então eu tenho esse valor.
Em relação ao cloro, a pressão parcial dele é o Cl2. Então, agora eu vou assumir que o valor é 1,28, eu obtive 1,28 para o cloro. Então, aqui tem só um diagrama para mostrar as proporções dessas quantidades, que elas vão ser, nesse caso, né, das pressões parciais, as mesmas. Para o cloro, para o PCl3, e a quantidade no equilíbrio de PCl5 que estava sendo decomposto é muito pequena. Então, a gente vai poder identificar esses valores. Vamos voltar lá no início, naquela nossa previsão. Olha qual era o valor do K. 78,3. Era um valor muito considerável. Se nós tivéssemos feito uma aproximação, talvez a gente não conseguiria chegar nesse valor, que é o valor mais correto. Então, nesse caso, a gente vai ter que resolver através da equação de segundo grau e não vai poder fazer uma aproximação. Então, note que a partir da observação dos valores da constante de equilíbrio, eu consigo fazer alguma antecipação, alguma previsão da quantidade de produto que eu vou obter e, de certa forma, antecipar os resultados que eu vou obter. Tudo bem? Então, é muito importante que vocês pratiquem outros exercícios e possam fazer essas articulações com os conceitos envolvidos, com as variáveis responsáveis e essas propriedades. Não pense exclusivamente em substituição de fórmula. Pense em quais os conceitos vocês estão articulando para poder resolver os problemas propostos. E aí a gente pode fazer um bom uso da constante de equilíbrio. Note que em processos industriais, ter um controle da reação no equilíbrio é muito importante, né? Mas também, para outros conceitos de química, como entender as teorias ácido-base, ter um domínio sobre esses conceitos vai ser muito importante. Então, pratiquem os exercícios, aprofundem os conceitos e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até breve.